Olá, querido estudante! Tudo bem por aí? Estão afiados aí nessa preparação? Eu sou a professora Ana Paula. Vamos para mais um CEAD Colabora, porque eu estou animadíssima nessa reta final. E vocês? Também estão? Que legal, né? Vamos então para o nosso tema da aula de hoje? Matemática do dinheiro. Vamos ver aí o que tem a ver frações, descontos e números decimais. Você sabe se isso se relacionam? Você sabe se isso tem a ver decimal, fração? Todas as vezes que a gente encontra esses nomes aí, a gente tem sim que saber que isso faz sentido entre um e outro, tem relação. Por quê? Porque é parte de um todo, ou é um todo dividido em partes. Se eu falar decimais, se eu falar frações, né, porcentagens. Então, a gente vai perceber isso nos exercícios de hoje. E qual é o nosso desafio? Compreender e aplicar os conceitos de números racionais, frações, decimais e porcentagens em situações do cotidiano, com o uso de cédulas de moedas. Vamos trabalhar isso como se estivéssemos comprando algo, certo? Divisão em partes e cálculos de descontos ou acréscimos, desenvolvendo o raciocínio lógico e a tomada de decisões financeiras. Por que a gente fala tomadas de decisões financeiras? Porque você compreendendo o sistema, você sabe ali se um desconto vai valer a pena, você sabe se uma loja realmente dá um desconto que a outra não tem, né? Ou você sabe aí fazer até o seu troco, quando você vai passar um dinheiro num total que tem que retirar umas partes. E a Seadinha pergunta o seguinte: como os números decimais podem nos ajudar a entender usar melhor o nosso dinheiro? A gente usa muito aquelas moedinhas, os centavos, a qual não se chega ainda a um inteiro. R$10, R$9, né? A gente utiliza aí no nosso dia a dia diversas vezes. E assim como a Seadinha está perguntando, aí eu vou já dar a dica para vocês. Os números que aparecem ali depois da vírgula são aqueles números que não estão inteiros, ou seja, eles estão dentro de um inteiro. Por exemplo, aqui, ó, 50 centavos, ele está subdividido em uma nota de R$1, por exemplo. Várias parcelas, duas de 50, eu vou chegar a R$1, a um inteiro. 4 de 50 centavos, eu vou chegar a um inteiro de R$2. Então, são parcelas divididas ali dentro desse dinheiro. Pergunta-se então na nossa primeira questão: Jonas deverá arrecadar R$60, é um número inteiro, né? Em dinheiro para fazer uma festa surpresa para o seu colega. Já arrecadou 5 notas de R$2, 6 notas de R$1, 10 moedas de 50 centavos, 20 moedas de 25 centavos e 30 moedas de 10 centavos. Pergunta: quanto deverá arrecadar ainda para completar os 60? Então, ele arrecadou um tanto de dinheiro ali, só porque ainda não chegou no valor que ele precisa, que é o valor de R$60. E aí, quanto falta? Essa é a pergunta. Quanto falta ainda para ele chegar no valor de R$60? Que ele deve ter feito ali uma cotação de preço e viu que vai precisar de R$60. Você já sabe essa resposta? Vamos conferir juntos? Letra C. Muito bem, quem acertou? Quem não acertou, vamos verificar aonde você errou? Ok, acompanhe na tela, por favor. Primeira coisa, eu vou ter que colocar aqui todo o dinheiro que ele recebeu. E eu não consegui esses valores totais, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar pela quantidade que ele recebeu. Ou seja, ali, ó, no primeiro número que eu tenho, que é aqui, ele arrecadou R$2. Quantas notas? 5. Então, eu vou pegar esses R$2 aqui e multiplicar por 5, que foi as 5 notas que ele ganhou. Tá aqui. 6 notas de R$1. Aqui, ó. Aqui eu tenho o R$1 e aqui eu tenho as 6 notas. 10 moedas de 50 centavos. Aqui eu tenho a moeda de 50 centavos e aqui eu tenho a quantidade que ele recebeu. Depois, 20
moedas de 25 centavos. Aqui eu tenho a quantidade que ele recebeu e aqui o valor de cada quantidade, né? 25 centavos. Por fim, eu tenho 30 moedas de 10 centavos. Aqui a quantidade de vezes que ele recebeu, 10 centavos em dinheiro de moedas, certo? Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso para eu saber do valor total quanto ainda faltam, que é o que ele quer saber. Ele arrecadou já isso tudo aí. Mas o que é isso tudo aí? Vamos ver isso em valores? Eu tenho lá na primeira conta. 2 vezes 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Eu estou fazendo a multiplicação, tá? E 5 vezes 2 dá 10. Então, o primeiro valor que eu tenho ali, R$10, certo? O segundo aqui, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Então, o segundo valor que eu tenho de arrecadado, R$6. E aqui, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0 também. Todo número que a gente multiplica por 0, né, é 0. E 0 vezes 0, 0. Então, eu tenho aqui a primeira parte da minha multiplicação, só porque eu tenho um segundo número, tá vendo? Então, eu tenho que fazer uma soma aqui. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E agora eu vou somar isso aqui e eu vou ter o meu primeiro valor. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. E 0 mais 0, 0. Então, aqui eu tenho 5... Perdão, R$5 aqui no meu segundo montante de dinheiro. No meu quarto montante, eu tenho 25 centavos vezes 20 vezes. Então, vamos lá. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Certo? Bom, aqui eu já vou partir para o próximo. Olha só. 2 vezes 5 dá 10. Eu subi um lá, que eu até antecipei essa subida, e vai ficar o 0 aqui embaixo, certo? 2 vezes 2 dá 4. Eu tenho que somar com um lá de cima, dá 5. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 0, 0. Eu vou fazer essa soma, eu tenho 0 mais 0, 5, 0 mais 5, 5. 0 mais 0, 0. Também tenho R$5 aqui, certo? Vamos para a nossa última conta. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0. Dá um tanto de 0 aí, né? Vamos agora para a minha segunda parcela. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 0 é 0. Então, eu vou somar isso daí, vai dar 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 3 é 3 e 0 mais 0 é 0. Já na última parcela eu tenho R$3. E agora? Agora eu vou somar tudo que a gente tem e diminuir por 60. E daí eu vou ter o valor que ainda falta, que é o que ele está querendo, né? Então vamos pegar ali R$10, mais R$6, mais R$5, mais R$5, mais R$3. Vou somar isso, vai dar um total de quanto? Vamos lá, 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Se eu somar tudo isso aí, vai dar R$29, que é igualzinho à letra B, ali que eu vou marcar? Não, não é essa a resposta que ele quer. Ele quer saber o quanto ainda falta. Esse aqui, R$29, é o quanto ele já conseguiu no total de dinheiro aí, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 60 e diminuir pelo tanto que eu já tenho. E daí, eu vou ter o valor que ainda falta, certo? Então, 60 menos 29, eu vou fazer essa diminuição, essa subtração, e eu vou ter R$31. Olha só, quase que a gente errou, hein? Colocando ali na letra B, mas na verdade é a letra C. Ainda faltam R$31 para que se chegue a 60 e ele consiga fazer a festa, não é mesmo? Deu certinho aí? Foi muito rápido? Pausa esse vídeo e vai bem devagarzinho, seguindo o nosso raciocínio. Faz por partes e vai fazendo essa subtração, né, até chegar a esse valor aqui. Eu coloquei em cores diferentes para você perceber que são 3 etapas. Primeiro a gente somou tudo que arrecadou, né? Todos os valores em quantidades, né? Depois a gente somou esses valores e depois diminuiu do valor que eu preciso, para a gente saber quanto ainda faltava.
Ok, então. Essa é a questão número 1. Vamos partir então para a nossa questão número 2? Denise está treinando para um campeonato de ciclismo. Hoje, ela conseguiu percorrer 1/2 da pista oficial de campeonato. Pergunta: a que fração o número decimal corresponde que número decimal? É o contrário. Que número decimal corresponde a essa fração? A gente já sabe que a gente pode transformar as frações em números decimais. Essa representação ali, ó, em vírgulas, não é? Significa que não é um número completo, certo? E aí, qual que você acha que representa a fração ali de 1/2? Já sabe? Então, bora lá para a resposta. Letra B. Deu certinho com a sua resposta? Vamos conferir isso, então? Então, olha só. Isso quer dizer que ela andou uma parte das duas de um percurso, né? Ela andou metade desse percurso. Então, é a mesma coisa que eu pegar um percurso e dividir em 2. Se ela andou a metade, 1/2 significa metade, certo? Metade ela andou, então tá lá. Agora, nós queremos saber como escrever essa metade em decimal. Ou seja, usando uma vírgula, né? É isso aí que eu preciso lá na minha resposta. Como eu posso saber? Eu posso aí pegar 1 e dividir por 2, né? Fazer esse cálculo com aquela divisão, que eu tenho um valor. Ou a gente pegar essa vírgula aí, né? E dividir pelo menor, como se fosse eu pegar o 1 aí e partir ao meio. Bom, quando eu faço isso, né, quando eu vou dividir aí que ele não andou o total, se eu vou dividir pela metade, o 0 ali, que está antes da vírgula, ele significa que o número ainda não está inteiro, senão tinha 1, 2, 3, né, do lado de lá da vírgula. Então, porque isso indica que ele é o menor. Então, na nossa pista aqui, se ela não percorreu o 1 inteiro, significa que ela vai ter percorrido parte dessa pista, ou menor, né, do que metade. No nosso caso, ela falou que era metade. Então, se é metade, não deu o inteiro. Então, significa que esse número é menor do que 1, certo? Se ele é menor do que 1 e se ele é metade, a gente representa ele aí por 0,5, que mostra que ela percorreu meia parte ou metade, 0,5. Se eu for contar isso aí, 0,5 mais 0,5 vai dar 1. Se eu for somar isso daí, que foi a mesma coisa que dividir 1 por 2. Ok? A resposta, então, é a letra B. Deu para entender que as frações, elas podem também serem aí representadas por números decimais? Então, faz muito sentido aquele tema que nós demos na nossa aula de hoje. Tem muito a ver, sim, né? Vamos, então, para a nossa terceira questão e última da nossa aula de hoje. Observe a promoção da loja Renato Eletro. Quanto custará no total esse fogão? Você sabe que quando a gente compra alguma coisa à prestação, a gente tem juros embutidos ali, né? Tem uma conta a pagar que não seria o valor desse fogão, no caso aqui. Não seria o valor que a gente ia comprar. Por quê? Porque se você quer ter um prazo maior para comprar aquele produto, aquele objeto, você tem ali, você vai tipo que fazer um financiamento. E quando a gente faz esses tipos de operações, vem ali uns juros embutidos. Esses juros são as porcentagens que a gente acrescenta no valor total, quando você vai terminar de pagar essas parcelas. E é o que quer saber aqui, ó, quanto custará o total desse fogão? Haja visto que ele dividiu em 15 prestações, 15 parcelas desse valor aqui. E aí, sabe fazer esse cálculo? Vamos então para a nossa resposta? Ver se dá certo aí. Pause o vídeo, faz e vamos conferir então. Letra A. Você acertou? Foi difícil? Vamos então pensar nesse raciocínio. Se eu tenho ali, ó, cada prestação equivalendo a R$ 35,86, olha, esse valor aqui tá quebradinho, tá vendo? Os centavos 86 significa que ele não conseguiu atingir um inteiro.
Se ele tivesse conseguido atingir o inteiro, não seria 86 ali, seria o 00 e no lugar do 35, 36. Consegue observar que o lado antes da vírgula, o lado direito, ele fica ali os quebradinhos que não conseguiu chegar ao inteiro. Então tá, eu tenho aí 35,86. 35,86 é o valor das prestações. Vezes 15, porque eu vou pagar em 15 meses ou 15 vezes essa prestação. 15 vezes, exatamente. Vamos fazer esse cálculo, que é de multiplicar aí as parcelas. Eu tenho duas parcelas para fazer, ou seja, eu vou ter que somar dois resultados. Vamos para a nossa primeira multiplicação, que é o de 5. 5 vezes 6 dá 30, fica o 0, sobe 3. 5 vezes 8 dá 40. Mais 3 de lá de cima, 43. Eu vou subir 4. 5 vezes 5, 25, certo? Mais 4, 29. Fica o 9, vão 2. 5 vezes 3 dá 15. Mais 2 lá de cima, 17. Então, aqui eu tenho 170,30, vamos dizer assim, certo? Mas não acabou a nossa conta. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha outra parcela para somar aqui. Daí sim eu terei o meu valor total. Então, 1 vezes 6 vai dar 6. 1 vezes 8 vai dar 8. Eu até copiei o mesmo número, porque se eu for multiplicar todos por 1, vai dar o mesmo número, 35,86. Certo? Vamos somar tudo isso? 0 mais 0 é 0. 3 mais 6 é 9, 9 mais 8 é 17, vai subir 1, 7 mais 5 dá 12, mas eu tenho mais um lá de cima que dá 13, eu ponho 3 aqui e subo mais 1. 1 mais 1 é 2, mais 3 é 5. Qual seria o valor total aí que eu vou pagar nas prestações desse fogão? R$ 537,90. É a letra A. Deu certinho aí com vocês? Bom, agora é a hora de você anotar no seu caderno os temas principais da nossa aula. O que a gente aprendeu de mais importante. É a hora do post-it aí que você pode colocar no seu caderno, que você separou para esse SEAD Prepara. Bom, nós aprendemos então do sistema monetário brasileiro. Nós sabemos que é um conjunto de cédulas e moedas. As moedas as moedas são os centavos, né? E nós usamos isso no Brasil. A vírgula, então, ela separa o inteiro dos números centavos, dos números partidos. Frações, elas representam parte de um todo e pode significar uma divisão, proporção ou compartilhamento, né? Nós temos também os números decimais e porcentagens, que a gente trabalhou também em alguns exercícios. Decimal é outra forma de escrever a fração com denominador 10. Quando a gente fala decimal, a gente está falando de 10, né? Tem que ter ali a base 10. 10, 100, 1000, 10.000, para a gente fazer essa porcentagem. Esse número decimal. As porcentagens é algo dividido na parcela de 100. É uma parte de 100. Por exemplo, 25% é 25 partes de 100, ou 2,5. Esse 25 representa ali as subdivisões que estão dentro de 100. Bom, então nós aprendemos hoje, né, que a matemática é utilizada o tempo todo no nosso dia a dia, principalmente para nós comprarmos objetos, coisas, alimentos, né? Até mesmo para fazer uma receita, a gente utiliza muito as frações. Eu fico por aqui, então, até o nosso próximo SEAD Prepara. Tchau!